Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. O homem sem rosto. Sempre fui uma pessoa racional. Como psiquiatra, passei minha carreira profissional desmistificando fenômenos mentais, encontrando explicações científicas para comportamentos aparentemente inexplicáveis. Alucinações, delírios, paranoias, todos têm suas raízes em desequilíbrios neuroquímicos ou traumas psicológicos. Pelo menos, era nisso que eu acreditava firmemente. Até começar a tratar do caso de Gabriel Mendes. Gabriel foi encaminhado à minha clínica após uma tentativa de suicídio. Um homem de 34 anos, programador, sem histórico prévio de transtornos mentais. Segundo o relatório preliminar, ele havia desenvolvido uma fixação perturbadora. Acreditava estar sendo perseguido por uma entidade que chamava de o Homem Sem Rosto. Nossa primeira sessão foi bastante convencional. Gabriel apresentava-se bem vestido, articulado, sem sinais evidentes de transtornos de pensamento. Não fosse pelo curativo no pulso esquerdo, lembrança de sua tentativa recente, poderia passar por qualquer outro profissional de tecnologia estressado pela rotina. Dr. Oliveira, antes de começarmos, preciso que entenda uma coisa, ele disse, assim que se acomodou na poltrona à minha frente. Sei exatamente como isso soa. Sei que parece delírio paranoico. Mas o que estou vivenciando é real. Assenti, mantendo a expressão neutra que anos de prática clínica me ensinaram. Por que não me conta desde o início, Gabriel? Sem julgamentos. Ele respirou fundo, os olhos fixos em um ponto além do meu ombro, como se temesse ver algo, ou alguém, em meu consultório. Começou há aproximadamente 3 meses. Eu estava trabalhando tarde em um projeto, sozinho no escritório. Todos já haviam ido embora. Por volta das 23 horas, levantei para buscar café e, ao passar pelo corredor, vi algo pelo canto do olho, uma figura parada próxima à saída de emergência. Gabriel fez uma pausa, esfregando nervosamente as mãos. Pensei que fosse algum colega que havia retornado ou talvez o segurança fazendo sua ronda. Chamei, mas não houve resposta. Quando me aproximei, percebi algo estranho. A figura usava um terno escuro comum, mas onde deveria estar o rosto, não havia nada. Apenas uma superfície lisa e pálida, como pele esticada sobre um oval sem características. O que você fez? Perguntei, já formulando hipóteses sobre alucinações induzidas por fadiga. Fugi. Literalmente corri de volta, à minha mesa, peguei minhas coisas e saí pela outra porta. Convenci-me de que era cansaço, estresse, talvez um efeito da iluminação do corredor. Mas na noite seguinte, ao chegar em casa, vi a mesma figura parada na esquina da minha rua, observando o meu prédio. Nas semanas seguintes, segundo Gabriel, os encontros tornaram-se mais frequentes. A entidade nunca se aproximava diretamente, nunca interagia, apenas observava à distância, sempre com aquela ausência perturbadora onde deveria haver um rosto. No início, aparecia apenas à noite, em locais pouco iluminados. Depois, começou a surgir durante o dia. No metrô, no restaurante onde eu almoçava, no parque onde costumava correr, sempre distante, sempre observando. Gabriel relatou que começou a fotografar a figura, tentando provar sua existência, mas nas imagens aparecia apenas um borrão, ou, mais frequentemente, nada. Consultou um oftalmologista, temendo problemas de visão. Fez exames neurológicos, suspeitando de algum tumor cerebral. Tudo normal. Comecei a questionar minha sanidade. Parei de dormir. Parei de sair de casa. Instalei câmeras de segurança em todos os cômodos. Nada adiantou. Há 2 semanas acordei no meio da noite e ele estava parado aos pés da minha cama. Imóvel. Silencioso. Foi quando... Ele apontou para o pulso enfaixado. Entendo sua angústia, Gabriel. Falei após um momento de silêncio. Vamos trabalhar juntos para entender o que está acontecendo. Prescrevi um antipsicótico leve e agendamos sessões bissemanais. Meu diagnóstico preliminar apontava para um transtorno psicótico breve, possivelmente desencadeado por estresse,
extremo. Nada que não pudesse ser tratado com medicação adequada e terapia. Eu estava completamente errado. As sessões seguintes com Gabriel mostraram progresso limitado. A medicação reduziu sua ansiedade, mas os avistamentos do homem sem rosto continuaram, embora com menor frequência. Exploramos seu histórico familiar, sem casos de transtornos psicóticos, eventos traumáticos recentes, nada significativo além de uma separação amigável há 1 ano, e padrões de sono, severamente perturbados, mas melhorando com a medicação. Foi durante nossa 5ª sessão que algo mudou. Gabriel chegou visivelmente agitado, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Ele deixou algo para mim, disse, antes mesmo de sentar. De sua mochila, retirou um envelope pardo selado. Estava na minha caixa de correio esta manhã, sem remetente, sem selo postal. Você o abriu? Perguntei observando o envelope com ceticismo clínico. Não tive coragem, admitiu. Pensei em trazer para mostrar a você primeiro. Aceitei o envelope, notando seu peso insignificante, como se estivesse vazio. Ao abri-lo, encontrei apenas uma fotografia em preto e branco. Uma imagem de Gabriel, dormindo em sua cama, claramente tirada de dentro de seu quarto na noite anterior. Senti um arrepio involuntário. Você tem certeza que suas câmeras de segurança estão funcionando corretamente? Verifiquei as gravações imediatamente. Não mostram ninguém entrando no quarto, ninguém tirando a foto. É como se a imagem tivesse simplesmente materializado-se. Naquele momento, minha certeza profissional começou a fraquejar. A fotografia era inegavelmente real e as implicações perturbadoras. Ou Gabriel estava sendo perseguido por alguém com habilidades extraordinárias para evitar sistemas de segurança, ou havia algo mais acontecendo, algo que minha formação científica relutava em considerar. Gabriel, você se importaria se eu ficasse com esta fotografia para análise? Ele concordou prontamente, parecendo aliviado por transferir o objeto para minha responsabilidade. Após a sessão, enviei a fotografia a um amigo que trabalhava com perícia digital. Sua análise, recebida 2 dias depois, apenas aprofundou o mistério. A imagem não apresentava sinais de manipulação, havia sido tirada com uma câmera analógica, não digital, e continha uma anomalia inexplicável, uma distorção sutil nos cantos, como se a luz estivesse sendo curvada ao redor de algo invisível. Na sessão seguinte, Gabriel trouxe uma revelação ainda mais perturbadora. Descobri algo sobre ele, disse, sua voz quase um sussurro. Não sou o primeiro, há outros. Através de fóruns online obscuros, Gabriel havia encontrado relatos similares, pessoas que descreviam encontros com uma entidade idêntica. Um homem de terno escuro, sem rosto, que observava silenciosamente antes de começar a se aproximar gradualmente. Os relatos vinham de diferentes países, diferentes décadas, mas compartilhavam detalhes específicos demais para serem coincidência. A maioria dos relatos termina abruptamente, explicou Gabriel. Os autores simplesmente param de postar. Alguns explicitamente mencionam planos de suicídio como último recurso. Outros falam em desaparecer, em entregar-se a ele. Entregar-se como? Perguntei intrigado apesar de meu ceticismo persistente. Não especificam, mas encontrei um padrão. Parece haver um ciclo. Primeiro, ele apenas observa à distância. Depois começa a aparecer em locais cada vez mais próximos, mais íntimos. Eventualmente deixa presentes, geralmente fotografias. Por fim, ele faz uma oferta. Que tipo de oferta? Gabriel hesitou, seus olhos novamente fixos naquele ponto além do meu ombro. Não sei ao certo, mas acredito que vou descobrir em breve. Ele está cada vez mais próximo. Nas semanas seguintes, a condição de Gabriel deteriorou-se rapidamente, apesar do aumento na medicação. Ele perdeu peso, desenvolveu um tremor constante nas mãos e ocasionalmente apresentava lapsos de memória, períodos de várias horas que não conseguia recordar. Durante uma sessão particularmente difícil, ele me entregou um diário que havia começado a manter, documentando cada encontro com a entidade. As entradas iniciais eram organizadas, detalhadas.
As mais recentes tornavam-se progressivamente mais caóticas, com frases incompletas e desenhos obsessivos da figura sem rosto. A última entrada, datada do dia anterior, continha apenas uma, frase repetida várias vezes. Ele conhece o Dr. Oliveira agora. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao ler meu nome. O que isso significa, Gabriel? Seu olhar era distante, quase resignado. Ele me segue para todo lugar agora, inclusive para nossas sessões. Instintivamente olhei ao redor do consultório. Estávamos sozinhos, é claro. Ele está aqui agora? Perguntei, mantendo a voz calma. Gabriel assentiu lentamente. No canto atrás de sua poltrona, observando. Não se preocupe, ele não está interessado em você. Ainda não. Aquela foi nossa última sessão regular. Gabriel não compareceu ao próximo encontro marcado. Quando liguei para seu celular, a mensagem informava que o número não existia. Preocupado, contatei o contato de emergência em sua ficha, uma irmã que morava em outro estado. Gabriel? Não falo com meu irmão há quase 1 ano, ela disse confusa. Desde que ele se mudou para o exterior. Mudou-se? Para onde? Não, tenho certeza. Ele não foi específico. Disse apenas que era uma grande oportunidade. Achei estranho na época, mas Gabriel sempre foi reservado sobre sua vida. Desliguei o telefone com uma sensação crescente de inquietação. Verifiquei meus registros. Tinha documentação de 8 sessões com Gabriel Mendes, incluindo avaliações detalhadas, notas sobre medicação prescrita e até gravações de áudio, com seu consentimento. Dirigi até o endereço listado em sua ficha. O apartamento estava vazio, sem móveis, sem sinal de ocupação recente. O síndico informou que o imóvel estava disponível para aluguel há mais de 6 meses. Nos dias seguintes, contatei o hospital, onde Gabriel havia sido atendido após sua tentativa de suicídio. Não havia registro de sua passagem. A empresa onde trabalhava, mencionada durante nossas sessões, não tinha nenhum funcionário com esse nome. Era como se Gabriel Mendes nunca tivesse existido. Retornei ao meu consultório tarde da noite, determinado a revisar toda a documentação relacionada ao caso. Ao abrir o arquivo físico, encontrei apenas páginas em branco. As gravações digitais haviam sido corrompidas, arquivos de áudio que, quando reproduzidos, emitiam apenas estática. A única evidência tangível que restava era a fotografia que Gabriel havia me entregado. Mas ao retirá-la da gaveta trancada, onde a guardara, percebi com horror que a imagem havia mudado. Não mostrava mais Gabriel dormindo. Mostrava meu próprio quarto, minha própria cama, com meu corpo adormecido. Foi naquela noite que o vi pela primeira vez. O homem sem rosto, parado na esquina oposta à minha casa, imóvel sob a luz amarelada de um poste, observando. As 2 semanas seguintes transformaram-se em um pesadelo progressivo. O homem sem rosto aparecia com frequência cada vez maior, sempre à distância, sempre observando. Inicialmente apenas à noite, depois durante o dia também, no estacionamento do hospital onde atendia, no café onde costumava almoçar, no parque onde caminhava aos domingos. Exatamente como Gabriel havia descrito. Consultei colegas psiquiatras, sem mencionar minhas próprias experiências, apenas descrevendo o caso hipotético de Gabriel. As opiniões foram unânimes. Delírio persecutório, possivelmente esquizofrenia paranoide. Quando sugeri a possibilidade de um fenômeno compartilhado, recebi olhares preocupados e ofertas veladas de avaliação profissional. Busquei ajuda em campos que anteriormente teria descartado. Conversei com um parapsicólogo da universidade, local, que sugeriu um fenômeno de tulpa, uma entidade criada pela força do pensamento concentrado. Consultei um antropólogo especializado em folclore urbano, que mencionou lendas similares em diversas culturas, figuras sem rosto que serviam como presságios ou psicopompos, guias para o além. Nenhuma explicação parecia satisfatória, e enquanto isso, a entidade continuava sua aproximação gradual. Instalei câmeras de segurança em minha casa, apenas para descobrir que elas invariavelmente falhavam quando o homem sem rosto estava presente, mostrando apenas estática ou desligando-se completamente.
Então, os presentes começaram a aparecer. O primeiro foi outra fotografia, desta vez mostrando-me no chuveiro, claramente tirada de dentro do banheiro. O segundo foi um lenço com meu perfume favorito, que havia desaparecido de minha gaveta semanas antes. O terceiro foi uma página arrancada de meu diário pessoal, uma página onde havia escrito sobre meus medos mais íntimos. Parei de dormir. Parei de sair de casa, exceto para o absolutamente essencial. Pedi licença do hospital, citando problemas de saúde. Passei a viver em um estado constante de hipervigilância, observando as sombras, sobressaltando-me com cada ruído. Foi durante essa espiral descendente que recebi um e-mail anônimo. O assunto era simplesmente sobre o homem sem rosto. O corpo da mensagem continha apenas um endereço em um bairro afastado e uma data. O dia seguinte. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação adicional. Qualquer pessoa racional teria ignorado. Eu deveria ter ignorado. Mas a desesperança tem sua própria lógica. E após noites sem dormir adequadamente, minha capacidade de julgamento estava severamente comprometida. No dia seguinte, dirigi até o endereço indicado. Uma casa antiga, em um terreno isolado, parcialmente oculta por árvores não podadas há anos. Parecia abandonada, com janelas cobertas por tábuas e um jardim tomado pelo mato. Hesitei no portão enferrujado, questionando minha sanidade por estar ali. Foi quando notei uma figura na varanda. Não o homem sem rosto, mas uma mulher idosa, sentada em uma cadeira de balanço, observando-me com olhos surpreendentemente vívidos em um rosto marcado pelo tempo. Estava me perguntando se você viria, doutor. Ela disse quando me aproximei. Sua voz era firme, contrastando com sua aparência. Frágil. Poucos chegam tão longe no processo sem sucumbir. Você sabe sobre ele? Perguntei, subindo cautelosamente os degraus da varanda. Sei sobre muitas coisas, doutor. Inclusive sobre Gabriel Mendes, seu paciente que nunca existiu. Ela gesticulou para uma cadeira próxima. Sente-se. Temos muito a discutir e pouco tempo. Sentei-me, observando-a com uma mistura de desconfiança e esperança desesperada. Quem é você? Como sabe sobre Gabriel? Meu nome é Helena Soares. Fui psiquiatra como você há muitas décadas. E como você, encontrei um paciente que me introduziu ao homem sem rosto. Ela sorriu tristemente. No meu caso, foi uma jovem chamada Clara. Nos seus registros, tenho certeza que encontrará sessões detalhadas com ela, que posteriormente descobrirá nunca terem acontecido. Meu coração acelerou. Era exatamente o que havia ocorrido comigo. Que é ele? Perguntei, inclinando-me para a frente. Helena suspirou profundamente. Existem muitas teorias. Um ser interdimensional. Uma manifestação psíquica coletiva. Um predador que se alimenta de medo e desespero. A verdade é que não sabemos com certeza. O que sabemos é seu padrão de comportamento. E mais importante, como interrompê-lo. Ela explicou que o fenômeno seguia sempre o mesmo ciclo. Primeiro, a entidade escolhia um alvo inicial, alguém vulnerável, geralmente isolado. Após consumir essa pessoa, Helena foi vaga sobre o que isso significava exatamente. A entidade usava a memória e conhecimento de sua vítima para criar um paciente fantasma que serviria como ponte para a próxima vítima, tipicamente um profissional de saúde mental. O ciclo se repete indefinidamente, continuou Helena, a menos que seja interrompido. Há apenas duas maneiras conhecidas de fazer isso: passar o fenômeno adiante voluntariamente ou... Pressionei quando ela hesitou. Ou enfrentá-lo diretamente. Confrontar o vazio. Helena explicou que havia descoberto um ritual. Não algo místico, mas um processo psicológico específico que permitia confrontar a entidade em seus próprios termos. Era arriscado, potencialmente fatal, mas oferecia uma chance de libertação genuína. Passei o fenômeno adiante 3 vezes antes de não conseguir mais viver com a culpa, confessou. 3 pessoas que condenei ao mesmo tormento para salvar minha própria sanidade. Não farei isso novamente. E suspeito que você,
Como médico que jurou não causar dano, também não consideraria essa opção. Ela estava certa. A ideia de deliberadamente transferir esse horror para outra pessoa era impensável. Como funciona o confronto? Perguntei. Helena me entregou um pequeno caderno de couro, suas páginas amareladas pelo tempo. Todas as instruções estão aqui, mas devo avisá-lo. O processo requer que você enfrente não apenas a entidade, mas seus próprios medos mais profundos, seus segredos mais obscuros. Poucos sobrevivem com a sanidade intacta. Aceitei o caderno, sentindo seu peso desproporcional em minhas mãos. Por que está me ajudando? Seus olhos se encheram de lágrimas. Redenção, talvez? Ou talvez porque, após décadas observando esse fenômeno, ainda mantenho uma centelha de esperança de que possa ser derrotado definitivamente. Ela segurou minha mão brevemente. Boa sorte, doutor. Você precisará. Voltei para casa com o caderno, passando a noite estudando seu conteúdo. As instruções eram precisas, detalhadas, escritas em uma caligrafia meticulosa que ocasionalmente se tornava trêmula, como se a autora estivesse sob extremo estresse ao documentá-las. O ritual, se é que posso chamá-lo assim, exigia que eu criasse um espaço específico em minha casa, com espelhos posicionados em ângulos precisos. Deveria então esperar pela próxima aparição do homem sem rosto e, em vez de evitá-lo, convidá-lo diretamente para esse espaço. O que aconteceria depois era descrito em termos vagos, quase poéticos. O vazio olhará para você e você deverá olhar de volta, sem desviar, sem recuar. O que você verá será único para sua mente, suas memórias, seus medos. Resistir é possível, mas tem seu preço. Na noite seguinte, preparei tudo conforme as instruções. Posicionei os espelhos, criando um corredor de reflexões infinitas. Apaguei todas as luzes, exceto uma única vela no centro do arranjo. E então, sentei-me para esperar. Não precisei esperar muito. Pouco depois da meia-noite, senti a temperatura do apartamento cair drasticamente. Os espelhos começaram a embaçar, como se uma respiração fria soprasse sobre suas superfícies. E então, ele estava lá. Não como um reflexo nos espelhos, mas fisicamente presente no cômodo, parado na entrada do corredor de reflexões. O homem sem rosto, em seu terno impecável, sua cabeça um oval liso e pálido, sem olhos, sem boca, sem qualquer característica. Engoli em seco, lutando contra o impulso de fugir. Eu te convido a entrar, falei, minha voz tremendo apesar de meus esforços para controlá-la. A figura inclinou levemente a cabeça, como se considerando meu convite. Então, com movimentos, fluidos que pareciam deslizar em vez de caminhar, avançou pelo corredor de espelhos. À medida que se aproximava, algo extraordinário aconteceu. Sua forma começou a mudar, a superfície lisa de sua face ondulando como água perturbada. Nos espelhos ao redor, vi não seu reflexo, mas imagens de minha própria vida. Momentos de vergonha, de fracasso, de covardia. Pacientes que eu havia falhado em ajudar. Relacionamentos que havia sabotado. Verdades que havia negado. Quando finalmente parou à minha frente, seu rosto não estava mais vazio. Havia adquirido características. Meu próprio rosto, mais distorcido, como visto, através de um prisma quebrado. Meus próprios olhos me encaravam mais vazios, mortos. O que você quer de mim? Perguntei. Minha voz pouco mais que um sussurro. A boca. Minha boca. No rosto da entidade se moveu, mas a voz que saiu não era humana. Era um som composto de múltiplas vozes sobrepostas, algumas reconhecíveis como pacientes que havia perdido ao longo dos anos. Reconhecimento, disse a voz composta. Aceitação. Do quê? De que você não é diferente de seus pacientes, de que a linha entre sanidade e loucura é ilusória, de que o vazio que você teme nos outros existe também em você. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Era verdade. Toda minha carreira havia sido construída sobre uma distância clínica,
uma separação artificial entre nós, os sãos, os curadores, e eles, os perturbados, os que precisam ser curados. O que acontece se eu aceitar isso? Perguntei. O ser estendeu uma mão pálida. Você vem comigo. Torna-se parte de nós. Ou você verdadeiramente aceita sua própria fragilidade, sua própria escuridão, e continua seu trabalho. Não como alguém separado de seus pacientes, mas como alguém que caminha ao lado deles no mesmo abismo. Naquele momento compreendi. O homem sem rosto não era um demônio ou um monstro sobrenatural. Era uma manifestação física de nossa negação coletiva, nossa recusa em encarar as partes mais sombrias de nós mesmos. Para aqueles que não podiam suportar essa verdade, ele oferecia um escape, desaparecer, tornar-se parte do vazio. Para aqueles que podiam enfrentá-la, oferecia uma escolha dolorosa, mas libertadora. Eu aceito. Falei, não pegando sua mão, mas colocando a minha sobre meu próprio coração. Aceito minha própria escuridão. Aceito que não estou acima ou além do sofrimento que vejo em meus pacientes. Aceito que a linha entre nós é ilusória. O ser permaneceu imóvel por um longo momento. Então, lentamente, começou a se dissolver, não desaparecendo completamente, mas tornando-se translúcido, menos substancial. Antes de desvanecer-se completamente, ouvi uma última mensagem, desta vez em uma única voz que reconheci como a de Gabriel. Lembre-se desta noite, doutor. Lembre-se quando a distância parecer confortável novamente. E então, estava sozinho, no cômodo, cercado por espelhos que refletiam apenas a mim mesmo. Um homem exausto, tremendo, mas inteiro. 3 anos se passaram desde meu encontro com um homem sem rosto. Nunca mais o vi, embora ocasionalmente em momentos de estresse extremo, ou quando me encontro recuando para a segurança da distância clínica, sinta uma presença familiar nas sombras periféricas de minha visão. Retornei à prática clínica após um mês de recuperação, mas com uma abordagem fundamentalmente transformada. Não mais me posiciono como o especialista distante, analisando pacientes de uma posição de superioridade intelectual. Em vez disso, reconheço abertamente nossa humanidade compartilhada, nossas vulnerabilidades comuns. Mantenho contato regular com Helena Soares, que se tornou uma mentora e amiga. Juntos, documentamos cuidadosamente o fenômeno do homem sem rosto, criando um arquivo para aqueles que possam encontrá-lo no futuro. Não para perpetuar o ciclo de passá-lo adiante, mas para oferecer uma terceira opção além de sucumbir ou transferir, a opção de confrontar e integrar. Quanto a Gabriel Mendes, o paciente que nunca existiu, mantenho uma cadeira vazia em meu consultório em sua memória. Um lembrete de que as fronteiras entre realidade e ilusão, entre sanidade e loucura, entre curador e paciente, são mais porosas do que nossa medicina gosta de admitir. Ocasionalmente, recebo pacientes com histórias que ecoam elementos do fenômeno, figuras observadoras à distância, sensações de ser seguido, encontros com entidades que desafiam explicações convencionais. Escuto essas histórias não com ceticismo clínico, mas com uma mente aberta para possibilidades que transcendem nossos paradigmas atuais. Alguns colegas consideram minha transformação profissional preocupante, uma evidência de contaminação por ideias não científicas. Outros, particularmente aqueles que trabalham com traumas severos ou estados alterados de consciência, reconhecem valor em minha abordagem integrada. A verdade que aprendi com o homem sem rosto permanece comigo. Os monstros mais aterrorizantes não são aqueles que espreitam nas sombras externas, mas aqueles que carregamos dentro de nós. Nossas negações, nossas dissociações, nossas recusas em encarar partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Ainda sou uma pessoa racional. Ainda acredito no poder da ciência e da medicina para aliviar o sofrimento humano. Mas agora, reconheço que há fenômenos que existem nas fronteiras de nossa compreensão atual, não necessariamente sobrenaturais, mas certamente ainda não completamente explicados por nossos modelos existentes. E quanto ao homem sem rosto? Ele continua seu trabalho silencioso,
aparecendo para aqueles que, como eu uma vez fiz, constroem muros demasiado rígidos entre razão e emoção, entre normalidade e patologia, entre self e outro. Ele é, em sua essência, um mensageiro. Terrível em sua apresentação, mas oferecendo uma verdade necessária para aqueles dispostos a enfrentá-la. Se um dia você o encontrar, essa figura observando à distância, gradualmente se aproximando de sua vida. Lembre-se, o vazio que ele apresenta não é apenas uma ameaça, mas um espelho. O que você vê nele, o que você teme nele, é um reflexo do que você recusa ver em si mesmo. E se você tiver coragem de olhar diretamente para esse vazio, sem desviar, sem recuar, poderá descobrir que o homem sem rosto finalmente revela uma face, a sua própria.